Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Agora já está oficialmente também, né? Já está ao vivo e a cores para todo o Brasil. E a cores mesmo, eu estou aqui amarelão hoje, aqui, que a luz aqui bate, mas eu estou aqui ó, igual a glória do Senhor, né? O ouro. Então, amados, na continuação da minha introdução, a gente vai refletir hoje sobre um dos fundamentos da nossa fé, né? Um dos alicerces, que é o fundamento chamado de regeneração, tá? É o que nós vamos falar hoje. Regeneração é um fundamento, né, que sustenta a nossa fé. Essa verdade bíblica, tá? Tão fundamental, tão importante, tão necessária para que a gente possa compreendê-la, né? A maioria de nós, ou todos nós, né, temos isso como experiência em nossa vida, ou seja, nascemos de novo, né? Possivelmente estamos aqui por isso, porque nascemos de novo. Infelizmente, nem todos aqueles que participam de contextos religiosos, contextos de igreja, nem todos eles passaram pelo novo nascimento. Existe a realidade das pessoas, elas fazerem parte de igrejas cristãs, protestantes, igrejas bíblicas inclusive, mas é possível também, e é um risco, né? Que a gente tem no nosso meio, risco no sentido assim, que é o que é a realidade que nós temos. Como Jesus, muitas pessoas o seguiam, mas alguns eram discípulos e outros não eram discípulos, mas seguiam Jesus, ouviam Jesus, eram até alcançados por milagres, né, por bênçãos que Deus, através de Jesus, ministrava sobre a vida daquelas pessoas. Mas necessariamente essas pessoas, a multidão, né, pessoas que ouviam Jesus, eram beneficiadas pelo ministério de Jesus, essas pessoas nem sempre elas de fato tinham uma vida regenerada, né? Recebiam a palavra de Deus como palavra poderosa, transformadora em suas vidas. Então assim, como foi nos tempos de Jesus, também continua sendo nos nossos tempos, nos nossos dias, nas nossas convivências, né, de igreja. A cifra ela só aumenta, mas a última pesquisa que eu fiz, que é recente, consta que há 70 milhões de pessoas no Brasil que se declaram cristãs evangélicas. Então olha só, nós temos uma população de aproximadamente 212, 215 milhões, né? É gente demais. E vai crescendo, só contando, né? Enquanto a gente tem 1 hora de aula aqui, ó, pode ter certeza que essa população está subindo no Brasil e no mundo. Tem até algo aí, um medidor em tempo real, né? Geralmente eu passo isso aí quando eu trabalho com missões, alguma coisa relacionada. Chama-se relógio mundial. Se vocês quiserem pesquisar, dá uma googada aí. Relógio mundial. Esse relógio ele mostra, né, ao vivo, quantos estão morrendo, quantos estão nascendo, né? E assim, ó, enquanto nós vamos falando, está o número lá, né? Nascendo, morrendo, e tal população mundial, né? Então tem lá toda a contagem. Então, no mundo devemos estar quase em 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões, tá? Deve estar lá seus, talvez, 7 bilhões, 850 ou 900, né? Mas quase 8 bilhões. Desses 8 bilhões, mais de 2,2 bilhões se declaram cristãos. Estou falando mundialmente. No Brasil, nós temos então 70 milhões em uma população de 215 milhões aproximadamente de pessoas.
A estimativa é que daqui a 7 anos, em 2030, nós, cristãos protestantes, seremos mais da metade da população do Brasil. Ou seja, a tendência sempre é esse crescimento numérico de pessoas que se declaram, né, cristãos protestantes, evangélicos. A pergunta é, esses 70 milhões ou mais da metade que seremos, segundo os sociólogos, daqui a 7 anos, esses milhões correspondem a salvos, à Igreja de Cristo, a pessoas regeneradas? É a pergunta que fica no ar, não é? E aí nós temos como amostragem nas nossas igrejas, se somos observadores, se nos envolvemos com as pessoas, nós conseguimos identificar que possivelmente uma ou outra talvez não sejam pessoas de fato que nasceram de novo. E nós não julgamos quem é salvo ou quem não é salvo. Mas, amados, há uma leve desconfiança pela forma de viver de alguns irmãos, pela maneira de se comportar no nosso meio, pelas suas falas, pelo projeto de vida e pela dedicação que se tem no reino de Deus. É de se desconfiar que talvez algumas pessoas não conhecem a Cristo na experiência individual do novo nascimento. Infelizmente, é essa a realidade que nós temos, não é? E aí fica então essa reflexão para que a gente pergunte: Senhor, será que eu sou um desses? Será que eu tenho possibilidade de ser essa pessoa? É bem possível que aqueles que dedicam um pouco a sua vida à busca do entendimento de Deus, da compreensão de Deus, é bem possível que seja uma das evidências que essa pessoa é regenerada, o interesse, o desejo, a vontade de querer saber mais de Deus, de aprender mais de Deus, de conhecer mais a Deus em todas as formas possíveis do conhecimento de Deus, não só na questão mais subjetiva, né? Vida de oração, jejum, essa relação com o Espírito Santo, mas de outras possibilidades também que agregam essa experiência do relacionamento com Deus, que é a busca da sua vontade por meio da sua palavra. E aí vem a outra também, que é a prática cristã nas relações. Então nós temos, amados, o desdobramento da vida, da espiritualidade, da vida espiritual, de muitas maneiras. Então a gente vai sondando evidências dos salvos, não é? Nós não julgamos salvação de ninguém, não é âmbito nosso, não faz parte, não é da nossa jurisdição, isso é departamento de Deus. Agora há sinais, há frutos, há comportamentos que podem dar indícios para nós, tanto na nossa vida quanto na observação, como eu disse, na vida de outros irmãos em nosso redor. E nós não observamos na vida dos nossos irmãos em nosso redor no sentido de julgá-los, né? Para falar não é salvo, não nesse sentido. Ou para estar repreendendo de alguma maneira ou inferiorizando. Quando a gente observa, o nosso esforço deve ser através da oração, do bom testemunho, do estímulo da fé e da própria evangelização desses irmãos. Né? Porque se perguntarmos, eles estão nas listas do rol de membros das igrejas. Está lá, às vezes até num cargo, numa função de liderança, amados. Isso não é absurdo no sentido das nossas experiências. Essa é uma realidade. Quem não conhece o contexto de igreja é que fica espantado com isso que eu estou falando. Mas quem tem aí, né, um tempo de relacionamento nos trâmites, nos bastidores, né, na convivência da igreja, sabe que essas coisas acontecem. Isso é uma realidade, uma triste realidade. E quando eu disse, né, Jesus, ele também presenciou isso. Isso também tinha nos tempos de Jesus. A gente vai ver daqui a pouco um cidadão que Jesus disse para ele, apesar dele ser religioso, dele conhecer as escrituras, dele pertencer a uma igreja, tá? Entre aspas aí, Jesus disse: rapaz, você tem que nascer de novo. Se Jesus disse que tinha que nascer de novo, então ele não tinha nascido, né? Mas na ótica do povo, dos religiosos, na ótica da nação, da sociedade, né? Ele era um pastorzão,
era um pregador, era um professor bom de teologia, no sentido da capacidade, né? Mas não era salvo, mas não era nascido de novo. Jesus disse, não tem jeito não, meu filho. Pode pertencer à igreja, pode dar dízimo, pode estar 200 anos nessa denominação, pode ter carteirinha de ministro, pode ter descido até as águas, pode participar da ceia, pode estar no cargo de liderança, mas se não nascer de novo, essas coisas, elas não vão contribuir em nada para a tua eternidade, né? E aí vamos lá, amados. Fundamentos, então, que a gente vai tratar hoje sobre regeneração. O que significa ser um discípulo de Cristo? É uma pergunta, e vamos tentar respondê-la, né? Tomar até uma água benta agora. Vamos lá. O discípulo de Cristo é aquele que é nascido de novo. Ou seja, foi regenerado por meio de uma resposta a um chamado. Começamos aqui a introduzir esse conceito, tá? Então, um discípulo de Cristo, né? A pergunta que eu estou fazendo aqui para a gente trabalhar é: o que significa ser um discípulo de Cristo? Então, o discípulo de Cristo é aquele que é nascido de novo, ou seja, foi regenerado por meio de uma resposta a um chamado. Romanos capítulo 8, verso 30. Vamos caminhar, amados, no nossa Bíblia, nosso texto sagrado. Romanos capítulo 8, versículo de número 30. Olha só, para nós introduzirmos aqui a reflexão nossa. Diz o texto assim: e aos que predestinou, Romanos 8 e 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente percebe aqui no texto de Paulo aos Romanos que Deus, ele predestina, ele chama, ele justifica, ele santifica, ele glorifica. Isso aqui é um chamado de Deus, é uma ação de Deus para um indivíduo, chamando ele para a reconciliação. Na resposta desse chamado é que se dá a regeneração, o novo nascimento. O pertencer e frequentar uma igreja local não torna ninguém salvo, mas é necessário nascer de novo, como eu estava introduzindo aqui. E eu estava falando de quem, amados? Capítulo 3 de João, verso 3, muito conhecido, né? Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 3, há um homem chamado Nicodemos, um mestre das Escrituras que era reconhecido nacionalmente. Então, na nação de Israel, este homem era conhecido como um dos principais ensinadores da lei de Deus. Conhecia muito bem a lei de Deus. Pertencia a uma sinagoga, como eu falei, né, contextualizando, a uma igreja, pregava a lei de Deus. Então a pessoa pregava as Escrituras, era reconhecido como um homem de Deus e como um ensinador da lei de Deus, e pertencia a um grupo religioso que era o judaísmo, né, reconhecidamente como o povo de Deus. A despeito de tudo isso, ele não era salvo, não tinha nascido de novo. E o verso 3 do capítulo 3, Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo, Nicodemos. E olha só, amados, que coisa interessante. Ele dá uma resposta que é a evidência que ele nem sabia o que era esse negócio de nascer de novo. Ou seja, não era salvo. Porque tem alguns irmãos mal orientados ou com alguma crise, né, espiritual, que eles ficam em dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu nasci de novo? Será que eu tenho a vida eterna? Como eu disse, ou foi mal instruído ou está em alguma crise. Agora, quem nasceu de novo, ele sabe que nasceu de novo. Não tem como, mas é uma coisa inequívoca. É a mesma coisa de eu perguntar para vocês, assim, ó. Perguntar se vocês até puderem abrir o microfone e quiserem responder, se quiserem. A pergunta que eu vou fazer é muito simples e objetiva. Paulo, Marquinhos, Aline, Manéia, vocês têm certeza que vocês estão vivos? Ninguém tem dúvida disso?
Vocês têm certeza mesmo? Vocês acham que vocês não é um holograma? Aline agora eu não sei, que a Aline só tá a imagem lá, ela tem que estar movimentando para ver se ela tá viva também. Mas a pergunta não é eu saber se vocês estão... Tá viva. Vocês não tem dúvida disso? Nunca passou pela cabeça de vocês assim, tipo, será que eu não tô num sonho? Será que eu sou tô numa Matrix aqui? Não tem dúvida nenhuma, mano. Vocês não querem se beliscar assim, dar uma beliscada em vocês mesmo pra ver se... Vocês não têm dúvida nenhuma, não passa na cabeça de vocês. Mesmo no momento de dificuldade, de tristeza, não passa pela cabeça de vocês assim, eu não tô vivo, eu sou não, né? Então isso é uma coisa assim, eu não preciso explicar isso para vocês. A gente não precisa ser ensinado que nós estamos vivos. Isso é uma experiência tão inerente, tão profunda, tão natural, biologicamente falando, inclusive, né? Psicologicamente falando, que a gente se percebe. Olha só. Então, o novo nascimento é semelhante a isso. Quem nasceu de novo não tem dúvidas, porque passou por um processo. Eu não digo nenhum processo. O processo é na verdade, um dos estágios do novo nascimento. Mas passou por uma ação de Deus sobre sua vida que mudou de alguma maneira. Até aqueles, um dia eu perguntei para um rapaz, hoje é um pastor, né? E filho de pastor, então nasceu num contexto de igreja, nasceu ali na igreja, por assim dizer, né? Figuradamente falando, ele não nasceu na igreja, nasceu na maternidade, tá? Mas figuradamente a gente fala isso, né? Fala, ele nasceu no berço evangélico. Não há berço evangélico, né? O berço não aceita Jesus. Mas é só uma forma figurada de falar que a pessoa já, quando nasceu, já estava nesse contexto, né? Filho de cristãos, etc e tal. E aí eu falei assim, rapaz, quando que você aceitou Jesus? Ele falou assim, eu nasci crente, porque era filho de pastor, né? Ele disse, não, eu sempre fui crente, eu nasci crente. Eu falei, não tem como. Mesmo os que nasceram num contexto onde seus pais já frequentavam a igreja e eram cristãos e até genuínos, esse indivíduo é necessário que em algum momento da sua vida, em dado momento da sua vida, ele tenha algo que seja um marco. Algo que, ainda que seja um período da sua consciência, que ele ali se dá conta, Deus é meu Pai. Por exemplo, em Jesus, nós vemos essa consciência com 12 anos de idade. Nós não sabemos antes se ele tinha essa consciência. A Bíblia não fala isso. Agora, com 12 anos de idade, Jesus aparece dizendo para os seus pais, inclusive, por que vocês me procuram? Vocês não sabem que eu estou na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? E ele estava se referindo a Deus e não a José. E a resposta foi para José. Então, ali com 12 anos, Jesus tinha essa consciência de quem ele era, de quem ele era em relação a Deus, de quem era Deus em relação a ele e de qual era a sua missão. Com 12 anos de idade, Jesus tinha essa clareza, essa lucidez, né? Olha só. E nascendo num contexto cultural onde as pessoas já nasciam mergulhadas nessa cultura, entre aspas, de Deus, tá? Bem aspas grande, cultura bem aspas mesmo, porque não existe uma cultura de Deus, né? Não existe uma cultura sagrada, não existe isso. Mas uma cultura onde foi formada uma nação para que as pessoas conhecessem Deus desde sempre, né? Mas o ser humano, ele não tem consciência desde sempre. O ser humano a sua consciência vai sendo despertada. É como o nascer do sol, ou o pôr do sol, tanto faz. Tipo assim, não tá escuro, aí apertou o interruptor, o sol nasceu. Não é assim, né? Não vai assim, se dissipando a escuridão. Aí o sol vai nascendo, assim, ó, vai aumentando a luminosidade. No final do dia é a mesma coisa, né? Não é que tá claro e daqui a pouco tá escuro. Não é assim. Vai escurecendo, é paulatino, é gradual. Então a consciência nossa não é diferente nesse sentido, nessa comparação, se é que eu posso fazê-la. Que a gente vai tendo consciência das coisas. A psicologia, ela fala isso, né? A criança, quando olha no espelho e se percebe, quando ela entende que ela não é mais uma extensão da mãe, ela é um indivíduo,
Então, o ser humano vai tendo essas percepções. E na questão espiritual, acontece assim também para esses que nasceram num contexto onde seus pais já eram cristãos. Ele vai se apercebendo, vai criando, gerando memórias, até que um dia ele tem uma consciência viva, no sentido que eu sirvo a Deus. Eu sou uma pessoa regenerada, e a pessoa vai amadurecendo a partir de um nascimento. Não se amadurece sem um nascimento, né? Nem no campo biológico, nem no espiritual. Então, assim, amados, a gente precisa entender todo esse processo, né? Então, quem é nascido de novo não tem dúvidas. Talvez não saiba explicar como é isso. Ele só sabe que é, porque é algo tão profundo que Deus veio ao encontro da sua vida. E alguns têm momentos mais marcantes, conversões mais marcantes, mais abruptas, né? Esses que vieram de uma vida totalmente desregrada, a sociedade dá testemunho de que essa pessoa mudou. A gente vai ver daqui a pouco também essas expressões, né? Fulano se converteu e tal, porque é tão abrupto, né? Era uma pessoa totalmente desregrada, imoral, violenta, egoísta, enfim. E aí essa pessoa, em dado momento, assim, é alcançada pelo Evangelho de uma maneira poderosa e transformadora. O caso de Saulo de Tarso, por exemplo, né? Então Paulo, homem violento, homem que estava matando literalmente cristãos, mulheres, crianças e tudo mais, e daqui a pouco encontra Jesus e o povo fica meio assim, ó, até os discípulos de Cristo, até os apóstolos, né? Senão esse homem aí não dá para confiar não, hein? Ele tá dando a de migué aqui, né? Na teologia a gente tem essa expressão, né? Dá uma de migué, assim e tal. E vai vir aqui para matar a gente. Aí ficaram assim, se não é Barnabé introduzindo, irmão, entre os cristãos, entre os irmãos lá, o povo tava querendo receber, não tava confiando muito não. Senão esse homem, não. Mas aí, alguns têm, né? Essa conversão radical. Essa pessoa que teve uma vida notoriamente distante de Deus, notoriamente afundada no pecado. Outras não, foram ali, né, e graças a Deus que muitas ou algumas não precisaram experimentar do esgoto da vida, né, da lama do pecado, não precisaram experimentar dos efeitos destrutivos do pecado sobre sua vida. Eu não tive esse privilégio, né? Embora minha mãe era cristã de berço, meu avô pastor lá em Pernambuco e tal, mas minha mãe, quando casou com meu pai, tinha se afastado do evangelho com seus 15, 16 anos de idade, né? Me teve lá com seus 19, eu acho, um negocinho, não me falha a memória, mas aí eu não tive esse privilégio. Fui conhecer a Cristo com 21 para 22 anos de idade, já bem estragado na vida. Esgotado, existencialmente esgotado da vida. Um menino com 21 anos, né, para se tornar homem, a vida para mim já tinha acabado. Eu estava esgotado da vida, a vida tinha sido muito pesada para mim. Eu já estava aí com a carga existencial de uma pessoa de 80, 90 anos. Não aguentava mais a vida não tinha sentido para mim, né? Um oco na alma, um vazio, um abismo que há anos eu tinha consciência que eu estava numa queda livre. E aí Jesus me alcançou nessa ocasião e tive, como eu disse, essa conversão, essa mudança radical de uma vida totalmente desregrada, que até para a sociedade sem Deus eu não era uma pessoa bem desejada, né? E tive essa mudança radical de vida e tal. E alguns não. O que eu quero dizer é que, independente das conversões, é preciso haver a conversão, é preciso haver um novo nascimento, né? E essa comunicação da nova vida é um ato secreto de Deus. Olha só. É chamado de graça regeneradora por meio da fé, tá? Gerando um coração sensível e desejoso por Deus. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, quero ler com vocês, Ezequiel 36 e 26. Depois a gente vê esse mesmo texto lá em Hebreus, né? Mas vamos para Ezequiel, que é onde a referência, depois a gente vai para Hebreus só para confirmar que é o mesmo texto. Ezequiel 36
capítulo 36 e o versículo de número 26. Deus já falando através do profeta o que faria com o seu povo, né? Lá quando Cristo viesse para morrer pelo pecador, para lhe dar essa experiência profunda e espiritual que é a nova vida. A nova vida em Cristo só seria possível após a morte de Cristo, substituindo o pecador. Olha só, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre em nosso lugar, portanto morre a nossa morte. Quando ele morre e ressuscita, ele ressuscita para que todo aquele que nele crê também tenha essa experiência da morte para a vida, que é o ressuscitar, que a Bíblia chama de regeneração. Nasceu de novo. Olha só, é que no caso de Cristo é bem diferente, né? Então Jesus não estava morto espiritualmente, nós estávamos, como diz Efésios 2, a gente chega lá também, acredito. A gente vai passar por esse texto aí. Jesus não, mas Jesus, ele nos substitui, ele se identifica, ele toma o nosso lugar, ele assume nele as nossas mazelas, nossos pecados, nossas misérias, nossa natureza pecaminosa, ele coloca no ombro dele. A Bíblia diz lá em Isaías, né? A gente vai ler Ezequiel, tá? Lá em Isaías capítulo 9, diz que ele levou sobre si, sobre os seus ombros, os principados, as potestades. Então Jesus, ele se fez maldito, mesmo não tendo pecado, mesmo não conhecendo o pecado. Jesus não conheceu o pecado nem por sentimento, nem por palavras, nem por ações e nem por obras. Jesus foi puro do nascimento à sua morte e ressurreição. Apesar de toda essa pureza absoluta de Jesus, essa santidade absoluta de Jesus, ele sofre nele os efeitos do pecado, que não foi por causa dos pecados dele, porque ele não os tinha. Então Jesus assume o nosso lugar, e a partir de Jesus levar sobre si nossas enfermidades, nossos pecados, a condenação cai sobre ele, né? Recai a ira de Deus, é derramada, é descarregada da eternidade a ira de Deus sobre o seu Filho Jesus. E nele é aplacado a ira de Deus e o homem é reconciliado. E após isso, então, nós todos que somos alcançados pelo Evangelho, nós somos feitos, gerados, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. A gente vai ver daqui a pouco esse texto também em João, né? Mas aqui em Ezequiel, olha que coisa curiosa, capítulo 36, verso 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aqui, Antigo Testamento, o povo de Deus não tinha a experiência do novo nascimento como nós temos, amados. Eles obedeciam ou tentavam obedecer à lei de Deus de uma forma externa. Quem tinha o Espírito de Deus efetivamente em suas vidas eram alguns gatos pingados, para não falar ovelha, né? O ditado nosso é gato pingado, né? Esses gatos pingados na nação de Israel, sacerdote, profeta, rei, eram as três figuras onde o Espírito de Deus vinha esporadicamente para realizar uma tarefa e se retirava. A gente não está falando que a nação tinha, que é o contrário, por exemplo, de todo o povo de Deus hoje. Todo o discípulo de Cristo que é regenerado é a habitação do Espírito Santo. E igualmente, amado, pode não ter título, pode não ter dons, pode não ser, sabe, o vaso dos pentecostais, pode não ser o mestre dos reformados, pode não ser o operador de milagres, mas pode não ser aquele que tem um grande entendimento, né, da palavra de Deus,
aquele que tem 200 anos nesse contexto, pode ser um novo convertido, pode ser um irmão que ainda tem um bocado de coisa para ser trabalhada em sua vida, mas igualmente todos são habitação do Espírito Santo. Todos, sem exceção. Uns não são mais e outros não são menos. Se eu sou regenerado, o Espírito de Deus habita em mim. Que é uma coisa que a gente precisa trabalhar na mente dos irmãos. Que alguns acham que uns têm mais espírito e outros menos espírito. Se o Espírito habita na minha vida, habita. Né? Tipo assim, aqui somos em 4, né? Eu, Vânia, Davi e Mateus. Aí fala, não, o Davi, ele mora menos na nossa casa. Não, a Vânia mora mais na nossa casa. Não, se todos moramos aqui, todos moramos igualmente, amados. E temos acesso, inclusive, a todos os cômodos igualmente. Né? Temos nossas diferenças. Nós somos um indivíduo. Mas todos, se moramos, moramos. Ué. Até esse ué, alguns falam de nós aqui também. Então, assim, o Espírito, se ele habita, ele habita. O que pode haver de diversidade são dons, são vocações, são chamados, são disposições, são intensidades. Mas se habita, habita. Se somos selados pelo Espírito, o selo é em todo mundo. E o que é o selo do Espírito Santo? É a habitação do Espírito Santo em cada crente. Todos os crentes, sem exceção, regenerados, são ungidos, igualmente. A gente tem uma conversa no nosso meio pentecostal, que a gente diz que fulano é mais ungido do que o outro fulano. Esse aqui tem unção, e aquele não tem unção não. Como assim? O que é a unção que nós estamos nos referindo? Porque a Bíblia vai dizer que Cristo é o único ungido, só existe um ungido. Na ótica da nova aliança, só existe um ungido, chama-se Cristo. A palavra Cristo, que ela vem lá, que é o idioma grego, que vem lá do hebraico, que é Machia, né? Messias, é o mesmo, tá? É só que um é hebraico e o outro é em grego. Então, Messias e Cristo, Machia, Christos. Os dois termos querem dizer a mesma coisa, ungidos. Só existe um ungido, que é Jesus o Cristo. Jesus o ungido. Traduzindo, o Salvador ungido. Isso é Jesus Cristo, Jesus Christos. É isso. Lá em 1ª carta de João, capítulo de número 2, versos de número 20 e o verso de número 27, confiram aí, estou buscando na memória, não tem nada anotado aqui, mas eu acho que é isso, se não estou enganado, tá? 1ª carta de João 2, 20 e 27. Quase que se repetem os versículos, né? E é isso mesmo, se acharam e se podem confirmar, me ajudem aí, tá? Estou buscando na memória, estou com a Bíblia aberta aqui, mas não estou nesse texto. Me ajude aí. 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27. Quem achou, se alguém achou, puder confirmar, só para a gente aqui seguir. Ninguém achou? É isso, Aline? Então tá certo, né? Vamos lá. Então, 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27. Quase que se repetem os versículos, né? Dizendo, vocês têm a unção do santo. Não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Vós tendes a unção do santo. Todos os cristãos, o João está se referindo aos irmãos, aos cristãos, aos discípulos de Cristo. Todos têm a unção do santo. Quem é o santo? É Jesus. Qual é a unção de Jesus? É o Espírito. Quem são os discípulos de Cristo? Aqueles que têm o Espírito de Cristo. Então todos os regenerados, como eu disse, novos convertidos, irmãos mais experientes, irmãos que têm funções ministeriais, irmãos que não têm, enfim, todos nós estamos debaixo da mesma unção. O guarda-chuva é um só, que é o Christos. É o Cristo, é Jesus. Jesus é o único ungido e todos os cristãos estão debaixo da mesma unção, que é a unção de Cristo. E que unção é essa? O que se refere a essa unção? É a pessoa do Espírito Santo. Então, todos os regenerados têm a unção do Santo, possuem a pessoa do Espírito Santo, são igualmente a habitação do Espírito Santo. Isso quebra, amados, essas hierarquias que os líderes ou que alguns irmãos gostam que tenham, achando que uns são mais e outros menos, mas não, amado. Tanto é que a minha oração
tem o mesmo efeito da oração de qualquer um outro irmão. Não é porque é um pastor que está mais próximo de Deus, o Wi-Fi abrange mais, né? O Wi-Fi cheio, assim, ó. E o outro não, é só um pontinho do Wi-Fi, assim, ó. E o outro perderam até a rede. Não, mas... Por quê? Quem faz essa intermediação é Jesus. Ele é o intermediador, ele é o mediador, né? Quem é que conduz isso? Quem é o fio condutor de tudo isso? É o Espírito Santo. Então, se a conclusão é essa, todos somos habitação do Espírito Santo, estamos debaixo da mesma unção, então, assim, nada é por minha causa e nada é pelo meu mérito e nada é por causa da minha função. Deus não responde mais o pastor, Deus não usa mais o pastor. Existe, amados, ações diferentes sobre a vida dos diversos discípulos de Cristo. Mas se é ação de Deus, é ação de Deus. É a mesma coisa assim, Deus te usou, que palavra poderosa, hein? Essa palavra de Deus, ela é claro que é poderosa. Deus te usa muito, hein? E o outro usa pouco? Usa pouco, mas se usa. Então, se Deus usou todo mundo, tá tudo certo. Essa é uma grande bênção de Deus. Existe bênção pequena de Deus? Se é de Deus, é bênção. Uma grande bênção de Deus. Se é bênção e se é de Deus, é bênção, amados. Não tem maior nem menor. Essas medidas, elas são humanas. Elas não são espirituais, não são bíblicas. Não são óticas, olhares de Deus, amados, sobre nossas vidas. A gente faz umas medições assim que são parâmetros humanos. A gente precisa entender. Então quem é nascido de novo é salvo. Não tem mais salvo nem menos salvo. Tem gente que é mais salva, tem aqueles que vão morar mais perto de Deus na eternidade e os outros assim na periferia, sabe? Lá no cantinho. O Paulo que está na Zona Leste sabe o que eu estou falando, periferia, né, Paulão? Lá no... deixa eu ver aí o... Itaquera até que tá bem, né? Me ajuda aí, meu irmão. Uma região Itaquera de Zona Leste, assim, bem no fundão, lá perto de Poá ali, por exemplo. Você sabe o que eu estou falando, né? Lá na Marechal Tito, lá para dentro, lá. Conheço bem lá. Então, vai morar lá, bem distante. Ou não, vai morar no Tatuapé, né? Que é a Zona Leste onde tem mais. Aqui, por exemplo, o pessoal aqui da região, uns vão morar assim, tipo... E agora, hein? Se eu falar, os irmãos vão falar que eu tô com preconceito, mas tem uns lugarzinhos melhor e outros pior, não tem? Tem, vocês sabem disso. Mas no céu não tem essas coisas, mano. Nós vamos morar na presença de Deus igualmente. Não vamos estar mais nas mansões. Eu vou morar na mansão celestial e o outro vai morar o quê? No barraco. No céu. Essas ideias são loucas, essas ideias são humanas, são carnais, amado. Isso aí não é bíblico, isso aí não tem respaldo bíblico de jeito nenhum. E aqui Deus está falando, inclusive, em todos vocês. Eu vou pôr o meu espírito, vou tirar o coração de carne, vou tirar o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, vou colocar a lei dentro de vocês. Então nada mais é externo, e não é para um ou para outro, são para todos. Isso em Hebreus é confirmado, capítulo 8, verso 10, por exemplo. Esse Ezequiel, capítulo 16, verso 26 e 27, ele está lá em Hebreus, capítulo 10, capítulo 8, melhor dizendo, verso 10 ao 12, tá? Então vamos lá para Hebreus, só para confirmar, rapidinho. Estou me demorando um pouquinho aqui no ponto que eu pensei que eu ia passar mais ligeiro. Mas Hebreus capítulo 8, versos de número 10 ao 12, é a referência buscada lá em Ezequiel. O 8, 10, 12. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém minhas leis no seu entendimento e em seu coração e as escreverei. Seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha que coisa interessante. Então os regenerados, os salvos, os discípulos de Cristo, eles têm os seus pecados igualmente perdoados. Eles são igualmente habitação do Espírito Santo. Eles estão todos debaixo da mesma unção. Eles têm igualmente o acesso a Deus, não diferente uns dos outros, tá? Então isso se dá por causa dessa nova criação. Eles se tornam assim uma nova criação de fato. Segundo aos Coríntios 5 e 17. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: os que estão em Cristo é nova criação.
ou nova criatura, né? Eu gosto mais dessa versão nova criação. Entendo que ela chega mais próximo do original lá. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram e agora tudo vai se fazendo novo. Ou se fez novo, né? Então, ó, quem está em Cristo é uma nova criatura. É um novo ser humano. O antigo, a velha natureza, ela nunca se converte a mais. Tá certo? Eu brinco, né, dizendo que o batismo, por exemplo, não mata o velho homem. O velho homem, ele sabe nadar. A gente sai da água, ele vem atrás de braçada. Né? Então, o velho homem não se converte. Ele é morto, crucificado e sepultado diariamente em nossas vidas. Porque uma nova natureza tomou as rédeas. Mas ainda existe o velho homem lá. A gente sabe muito bem disso. Isso não precisa nem ser explicado teologicamente. É só a gente olhar no espelho e só pedir a opinião sincera das pessoas que estão em nossa volta, que de vez em quando aparece o dedo do velho homem, o ouvido do velho homem, os olhos do velho homem, às vezes a mão inteira do velho homem, né? A fala do velho homem, o sentimento do velho homem, aparece de vez em quando, ou de quando em vez, aparece isso, né? Enfim, isso resulta, esse novo nascimento, essa nova criação, em um coração, caráter e vida transformados. Então não tem como, amados. Se nós passamos da morte para a vida, se nós somos regenerados, isso quer dizer que deve haver um resultado na nossa vida em um coração, caráter e vida transformados, tá? Todos os aspectos da vida são transformados, devem ser transformados. E um caráter com traços semelhantes ao de Cristo, é isso que é chamado de fruto do Espírito, evidência do novo nascimento, amados. Quem é espiritual de fato? Quem é aquele que a gente fala assim, ó, aí tem características de um salvo. E para a nossa vida, o termômetro de espiritualidade, qual deve ser? Os dons espirituais não são confiáveis. Porque quando a gente pega uma carta todinha que Paulo escreve a uns irmãos lá da cidade de Corinto, o culto dos irmãos era que nós chamamos hoje de pentecostal. Tinha a profecia, tanto é que Paulo tinha que pôr ordem, falar assim, vocês vão mais devagar, porque senão é 3 horas só de profecia, profecia, profecia. Põe ordem nesse negócio, é muita profecia. Tinha curas, dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra, dom de discernir espíritos, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de maravilhas, dom da ciência e da sabedoria da palavra, que eu já falei, né? Dons de curar, enfim. O culto dos irmãos, assim, era manifestação abundante, carismática, da ação do Espírito Santo através dos dons. E Paulo diz assim, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, vocês têm pecado que nem entre os pagãos a gente ouve dizer que tem, vocês ainda andam segundo os homens, vocês são cheios de panelinha, de briga, de fofoca. Vocês ainda não aguentam levar um prejuízo no negócio que quer processar o outro. Vocês ainda tem alguns no meio de vocês aí que não deixaram aí alguns trejeitos, algum comportamento da homossexualidade, ou do homossexualismo. Tem uns aí que ainda tem relação sexual com a sua própria mãe e nem vocês se preocupam com isso, deixa passar batido. Amado, isso aqui eu estou falando de uma igreja, uma comunidade de fé local lá. Então, e aí era a igreja mais pentecostal, onde mais os dons espirituais eram aflorados, onde os cultos era fogo puro. Mas olha só a característica desses irmãos. Aí o termômetro de espiritualidade é o que está escrito em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. 9 aspectos. Fruto não pode ser imitado. Fruto é evidência de uma natureza. Fruto é o caráter de Deus, forjado, plantado, semeado, nutrido e florescendo na vida de um salvo. Não pode ser imitado, amado. Humanamente não tem como reproduzir isso. E isso é evidência de que uma pessoa está sendo salva, está amadurecendo e parece-se com Jesus. Eu não quero dizer que os dons espirituais não devem ser buscados, não devem ser desejados, não são bíblicos, nada disso. Mas, por exemplo, Jesus nunca falou uma língua estranha na vida.
Jesus nunca caiu estatelado assim, ó, no meio do culto, assim, ó. Nunca mais. E alguém arrisca dizer que Jesus não era cheio do Espírito Santo? Jesus nunca deu uma, assim, ó, a Dugan, um Hamfly, uma sapateada, nunca. E quem vai dizer que Jesus não era cheio do Espírito Santo, amados? Então a gente confunde as coisas e a gente acha ainda que essas pessoas, com essas manifestações exteriores, são evidência. E eu não estou dizendo que nós não devemos buscar os dons de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas coisas não são parâmetros, não são referências de espiritualidade, não quer dizer absolutamente nada sobre a espiritualidade do indivíduo. Pode ser emocionalismo, pode ser supervalorização do espiritual, e nós gostamos disso. Muitas dessas pessoas é possível que tenham uma vida de egoísmo, descontrolados, que não amem, que não é pacífica, que não é bondosa, que não é generosa, que não tem domínio próprio. É bem possível. E aí a gente vai... Qual que é o parâmetro? É esse. Então, para a gente entender o que é regeneração, é quando Gálatas capítulo 5, verso 22, estão em nossa vida de uma maneira abundante. Quem aceita esse chamado recebe uma nova natureza. Essa nova natureza é que vai gerar esse fruto. Aí, o que acontece? A gente deseja viver uma vida de um relacionamento com Deus. Com Deus. Esse relacionamento. Então, o que é o fruto? Quando a gente fala de fruto? Porque outro parâmetro que a gente tem muito equivocado de uma pessoa espiritual, de uma pessoa que ama a Deus, são as atividades, a intensidade, o volume que ela faz as coisas, as atividades que ela tem na igreja. Aí a gente fala assim, irmão, você tem que dar muito fruto. A Bíblia diz que você tem que ser frutífero. Aí as pessoas relacionam ser frutífero com fazer coisas. Quando lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 15, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vocês são as varas. Toda vara que em mim dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Aquela que não dá fruto, arranca, é lançada no fogo, etc e tal. O que Jesus está falando quando ele fala que nós somos as varas e damos fruto? E que ele nos chamou para que a gente dê muito fruto. Jesus está se referindo o quê? Amados, a metáfora é clara. O que é o fruto de uma árvore? A produção de uma árvore é o resultado, é o reflexo da sua natureza. O que uma goiaba pode produzir? Um jambo? Paulão, jambo aqui tem demais, viu? Aí não tem não, eu sei. É por isso que eu vim pra cá, meu irmão. Mudei pro Espírito Santo só por causa do jambo. Remete à minha infância no Pernambuco. Pernambuco era longe, aqui era mais perto, vim pra cá. Então, a goiabeira não pode... um pé de jaca não pode produzir carambola. Um pé de laranja não pode produzir banana. Por que não pode? Porque não corresponde à sua natureza. Ah, mas é produzir uma laranjeira que produz uma laranja. É mais ou menos laranjeira, é mais ou menos pé de laranja. E essa laranja não é o resultado e o fruto da natureza desse pé de laranja? Então não é mais, não é menos. Ela corresponde à sua natureza. O que eu quero dizer é o seguinte, amados, que quando Jesus diz assim, vocês vão dar fruto, vocês vão reproduzir a minha natureza em vocês. É isso, nada mais, nada além disso, é simples assim. Então, o produzir fruto, se relacionar com Deus, é produzir o caráter de Jesus na vida. Isso é espiritualidade, é evidência de salvação. Isso corresponde à vida eterna sendo impregnada na nossa existência, amados. Porque no final das contas, na eternidade, eu não serei cheio do Espírito Santo lá no céu, na eternidade, para ser usado por Deus. E sim para ser mais parecido com Jesus. Eu me parecendo com Jesus é evidência de salvação, porque o ser humano se distanciou tanto de Deus que deixou de ser ser humano e foi se bestificando. Ó, aqui imagem e semelhança de Deus.
pecou, ó a queda. Ó aqui, irmão, ó. Aí foi fazendo coisas tão horríveis que o próprio ser humano foi identificando. Nossa, parece um animal, né? Não tem uns assim, irmão? Faz alguma coisa e faz, parece um animal, isso não parece nem gente. Aí o cara é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele vai descendo mais ainda. Da categoria de animal vai parecendo o quê? Um demônio. Tanto é que a gente fala, isso aí parece um demônio, isso aí, ó. Então, ó, vai descendo. Ser humano, animal, demônio. Quem são os demônios? Os demônios são seres que romperam com Deus também, se rebelaram contra Deus e foram esvaziados de qualquer resquício, qualquer semelhança, qualquer faísca da natureza de Deus. São desprovidos de qualquer imagem e semelhança de Deus, demônios. E os homens? No mesmo caminho, amados. Então, ao inverso, quem se aproxima mais de Deus? Quem é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, quem mais se humaniza na humanidade que foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança. Que em Cristo isso foi restaurado. É por isso que lemos em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criação, é um novo ser humano, é um nascido de novo, é o humano, tão humano, se parece, vai se parecendo com Jesus humano, o homem. Então, quanto mais parecido com Jesus, quanto mais humano, quanto mais sensível, quanto mais tenha compaixão, misericordioso, empático, solidário, mais humano é a pessoa, mais evidência de salvação. Não é vai se parecendo mais com anjo, mais espíritozinho, sabe? Vai afinando a carne e aumentando a glória do Espírito, no sentido de que vai se parecendo quase com um anjo. Então nós não somos salvos para sermos semelhantes aos anjos. Nós somos salvos para sermos semelhantes a Jesus, o ser humano. Deus não tem como, né, mas não vamos chegar nunca nisso. Então é o ser humano de Jesus. Né? Então a gente vai sendo salvo, sendo salvo, sendo salvo, sendo salvo, e vamos sendo edificados. Efésios capítulo 4 vai dizer isso, que nós somos trabalhados pelos ministérios e pelos dons da igreja para que possamos ir crescendo. Capítulo 4, verso 12, 13, 14, 15, por aí, tá? 12 em diante, né? Para que a gente vá crescendo à medida e à estatura de varão perfeito, de Cristo. Então, ó, a gente vai crescendo em Cristo. Aí nós vamos nos tornando quem? Pequenos cristos, que a história chama de cristãos. Quem são os cristãos? Miniaturas do Cristo. É simples assim, amigos, né? A evidência da resposta positiva é o arrependimento, né? E a fé. Tá? Regeneração, então, é essa resposta ao chamado de Deus. A evidência dessa resposta é o arrependimento e a fé, né? Que nós chamamos de conversão. Aí a gente lê Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, depois vocês anotem para ler depois, melhor dizendo, tá? Essa conversão, tivemos o arrependimento e vivemos pela fé. Essa é a resposta. O arrependimento significa uma decisão consciente, né? Se afastar dos pecados. E a fé para viver para Cristo pelo resto da vida. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Olha que coisa linda. Colossenses 2:6, essa eu vou pegar aqui que eu não lembro de memória. Colossenses 2:6, já está acabando nossa aula aqui, tem 2 minutinhos, mas vamos ver se a gente consegue aqui pelo menos os versículos aqui que eu anotei. Ó, Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ó que coisa boa, andar em Cristo, irmãos. Viver em Cristo. Filipenses, já que a gente está em Colossenses, só dá uma ré, rapidinho uma ré na primeira esquina, tem Filipenses 1:21. 1:21 de Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E a gente volta para Colossenses de novo, né? Só para andar um pouquinho, né? Ir para frente e para trás um carro. Dá ré, engata a primeira, vai em Colossenses de novo, só capítulo 3, verso 1 e 2.
Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aqui a gente percebe, amado, a vida do regenerado, a resposta de fé e o fruto, né? Amados, ó, 30 segundos... Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus